Boa tarde, meus amigos. Estamos recebendo a nossa amiga do coração, a Beth. Ô, Beth, que alegria você estar aqui para passar essa mensagem maravilhosa que você vai fazer. Beth, por gentileza, amiga querida, qual o tema da mensagem de hoje? A sociedade do espetáculo versus o reino de Deus em nós. Muito obrigado, amiga. Você pode, por favor, amiga, iniciar com uma prece? Quando você terminar, você encerra com a prece? Muito obrigado, querida amiga. Volte sempre, que honra em recebê-la. É de 20 no mínimo até uns 25 minutos. Muito obrigado, amiga. Por gentileza, amiga querida, é com você. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui. Peço a Deus, a Jesus, aos nossos mentores amigos, que estejam conosco, nos orientando nos nossos ensinamentos e também na nossa vida diária. Que assim seja. Bom, nós estamos ainda na pandemia. Ela traz uma transformação muito intensa nos nossos hábitos, nas nossas certezas, nos nossos relacionamentos. Tudo isso já eram processos que vinham acontecendo, mas a pandemia acelerou as mudanças. O Rossandro Klingey é um psicólogo e um orador espírita, escritor também, escreveu o livro O Tempo do Autoencontro, e ele diz: acredite, a velocidade das mudanças que estamos vivendo agora fará parecer que antes estávamos rastejando. Ele diz que a pandemia é como estar no olho do furacão, é uma condição aguda, mas que virão crises no pós-pandemia. Serão experiências crônicas, duradouras. Então, ele fala que as crises serão problemas econômicos, problemas de saúde física, mental, os divórcios. E aí ele nos faz uma pergunta: os acontecimentos de agora estão te forçando a perceber e a movimentar forças desconhecidas dentro de você mesmo? O que você tem feito, se é que tem feito? Isso vem produzindo uma mudança interior na sua visão de mundo? Então, aí está, né, um convite à nossa autopercepção para podermos fazer a nossa reforma íntima, porque a pandemia está nos impondo mudanças. Não tem como a gente fugir. Então, é um tempo, como diz o Rossandro, de autoencontro. Então, nós precisamos aproveitar esse chamado. E aí também podemos fazer uma reflexão. As nossas necessidades são muitas. A gente precisa de dinheiro, muita gente busca poder, busca visibilidade, busca o sucesso, mas nada disso preenche o vazio da alma, porque os bens terrenos, eles são transitórios. E além do mais, quando a gente os conquista, a gente tem medo de perder. Por isso, né, o Rossandro fala que buscar o reino de Deus em nós é o caminho para preencher esse vazio interior. Também a Joana de Ângeles, no livro Dimensões da Verdade, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, referindo-se à frase de Jesus: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e tudo o mais vos será acrescentado. Ela fala, mas só que nós ainda estamos numa inferioridade evolutiva, nós ainda temos muitas limitações. E a maioria de nós busca interesses subalternos, bens transitórios. A gente fica poupando para o futuro, né, com a desculpa de poupar para o futuro, mas fica amontoando bens. Ela diz assim, a maioria de nós busca vaidade, né, alimenta vaidades, mas isso gera desilusão. Busca o poder, mas isso petrifica sentimentos. Busca autoridade, mas muita gente fracassa moralmente quando está no topo do poder, né?
Muitos buscam prestígio social, prestígio político e corrompem-se, diz a Joana de Ângeles. Muitos querem ser admirados pelos outros, e aí o que acontece? Estão fugindo de si mesmos. Em todas essas condições, nós perdemos a paz e perdemos oportunidades de elevação espiritual. E diz a Joana de Ângeles, o homem inteligente não se sobrecarrega com preocupações inúteis, com tesouros perecíveis. A meta do homem inteligente são os valores do Evangelho. Porque as realizações da terra são meios, recursos para a finalidade última, que são as conquistas espirituais. Então, nessa busca de valores espirituais, como diz Jesus, tudo ou mais nos é acrescentado. Tem um pensador político, Anthony Giddens, também escreveu livros, e ele fala que esse capitalismo padronizou o consumo. Então, o capitalismo dita tendências, dita a moda, dita quais devem ser os nossos sonhos de consumo. Então, nós somos manipulados pelas propagandas. E isso, diz esse pensador político, aumenta o nosso narcisismo. O que é o narcisismo? É quando eu quero tudo para mim, eu tenho que estar em primeiro lugar. Isso é um aprisionamento da imagem ideal. Então, por exemplo, cada um de nós gostaria de ser alguém importante, bonito, famoso, poderoso. É uma imagem ideal. E aí o narcisista fica aprisionado nessa ilusão, nessa imagem idealizada. Por isso ele quer parecer, né? Ele quer assim mostrar charme, beleza, popularidade. Isso é o narcisismo, que é um termo cunhado pelo Freud, fundador da psicanálise, né? Então, o Narciso era um personagem da mitologia grega. Ele era tão belo, mas ele era muito vaidoso. E ele se apaixonou pela própria imagem refletida num lago. E ele ficou lá se admirando. Ele morreu de fome, de sede, por causa por essa paixão por sua imagem refletida na água. Então, o que esse mito nos ensina? Que o excesso de vaidade, que nos leva à falta de empatia, são muito prejudiciais. O Narciso tornou-se um símbolo de individualismo, né? Tudo para mim. E também um símbolo do excesso de vaidade. Tem uma escritora, Sandra Edler, e ela escreveu um livro, Freud, Luto e Melancolia. E ela fala, o sujeito, como Narciso, sucumbe à paixão da imagem, atrelando-se à busca desenfreada de algo que nada mais é do que o olhar do outro, o olhar de apreço, né? Então, a pessoa quer ser apreciada pelo outro, quer ser admirada, quer aplausos. Por isso que se fala que nós vivemos na sociedade do espetáculo, porque o parecer tornou-se sinônimo de existir. Então, o consumo difundiu-se numa cultura totalmente voltada às aparências. É como se o mundo estivesse cercado de espelhos. Então, as pessoas buscam prestígio social, as pessoas se sentem na obrigação de serem felizes a todo custo, de passar uma imagem positiva, antenada. Isso é um mundo repleto de pessoas insaciáveis. Só tem o vencedor e o perdedor. E aí o perdedor é excluído. Quem é o perdedor, o excluído? Aquelas pessoas que estão desempregadas, que não têm moradia. Então, é uma competição exacerbada, é o individualismo, é o eu, né? É o excesso de eu em detrimento do nós, da solidariedade. Outro escritor, o escritor Guy Debord, né, ele escreveu o livro A Sociedade do Espetáculo. Ele nos explica que com a Revolução Industrial houve uma expansão do comércio.
E aí, uma acumulação do capital. E a mercadoria assumiu o total domínio da economia, transformando-se em ditadura, e nós nos tornamos escravos do dinheiro. E com a evolução do capitalismo, diz Guy Debord, nós fomos abandonando a cultura do ser, de buscar a nossa essência divina. E aí fomos substituindo pela cultura do ter. É preciso ter um carrão, uma casa bonita. E hoje o que surge é a cultura do parecer, das selfies, né? Outro grande pensador, ele é sociólogo polonês, Zygmunt Bauman, conhecidíssimo, né? Ele fala em vida líquida moderna. Então, as promessas da propaganda nos levam a cultivar o imediatismo, tudo para agora. É a geração miojo lá. Então, tem que ser tudo instantâneo, uma satisfação imediata, uma aquisição urgente que nos leva a um abuso dos cartões de crédito. É a cultura do consumo, mas é um desejo insaciável. Em vez de nós alimentarmos um projeto de vida, um cultivo de ideias nobres, de projetos duradouros, espirituais. Não, essa vida líquida alimenta uma insatisfação com a gente mesmo. Então, tudo, né, acontece num ritmo acelerado. Antes da pandemia, eram lojas, academias, caixas eletrônicos que ficavam 24 horas abertos. Então, quais são nossos desejos? Porque o desejo é o verdadeiro motor da vida psíquica. Então, precisamos saber desejar. Os nossos desejos são bens, poder, fama, prestígio. Isso acaba incomodando, gera um desconforto, uma inquietação, porque essa falta nos lança numa eterna busca de algo, mas que não preenche, que não satisfaz, porque não permanece, é transitório. Sigmund Freud disse que os desejos nunca são plenamente satisfeitos. Existe só uma satisfação parcial, por isso que só há momentos felizes, né, aqui na Terra. Freud também fala, então por isso que precisamos ter responsabilidade diante do que desejamos. Então, se a gente deseja o bem para os outros, para nós, isso nos levanta, nos põe em ação, nós saímos do conformismo, da acomodação. Então, precisamos buscar aquilo em que acreditamos. Isso nos leva a desenvolver a nossa criatividade, a encontrar saídas as mais diversas para os obstáculos, para resolver problemas. Então, é desejar com disciplina. Desejo, mas disciplina, que nos leva à ação. Teresa d'Ávila, ela foi uma abnegada mística espanhola, e um dia ela saiu numa campanha para arrecadar fundos e construir um mosteiro. E ela saiu pelas ruas pedindo esmolas, e ela bateu na casa de um garboso nobre, que não lhe deu a mínima consideração, e foi ainda sarcástico, dizendo: do que valem Teresa e 3 coroas? 3 coroas eram 3 moedas. E a monja, inspirada, respondeu: de nada valem e nada podem fazer Teresa e 3 coroas, mas com Deus, Teresa e 3 coroas tudo podem. Que lindo, né? Mas nessa nossa sociedade, o que a gente encontra? Pessoas muito ansiosas, angustiadas, inseguras, pessoas que estão com medo. O Haroldo Dutra também, um grande escritor, espírita, orador, escreveu Mind, conheça e organize a sua casa mental. E lá a gente lê: a humanidade materialista criou nas sociedades um condicionamento milenar, que é o de viver apenas no exterior, na busca do prazer, do poder, do prestígio, da posse. São os 4 P's: prazer,
poder, prestígio, posse. E tudo isso reduz e atrofia a nossa vida interior. Então, diz o Haroldo que nós precisamos buscar um equilíbrio dinâmico, assim, que nem um pistão, né? Um sobe, outro desce. E o que que significa? Aqui está o corpo, aqui está o espírito. Então, é cuidar do corpo e do espírito. Às vezes, a gente dá mais atenção para o corpo, para poder sobreviver na Terra, aí surge assim um desafogo na nossa vida e a gente cuida do espírito, cuida do nosso progresso espiritual, mas muitas pessoas estão com a sua consciência adormecida, anestesiadas, esquecidas de que são espíritos imortais. Antigamente, os gregos ensinavam que precisamos ter harmonia e equilíbrio em nossas relações. Então, harmonia e equilíbrio com o cosmos, então é cuidar da nossa casa planetária, do meio ambiente. Eles acreditavam nos deuses, então é ter uma harmonia e equilíbrio na nossa relação com Deus, ou com os deuses, né, deles lá. Isso é religiosidade, ligação, né, com o sagrado, uma harmonia conosco, para que possamos realizar o autoencontro e o autoconhecimento. Então, isso é diferente de orgulho, de egoísmo, de autonegligência. Uma harmonia com o próximo, para que possamos desenvolver a solidariedade, a fraternidade, a justiça. O Haroldo nos fala, olha, nós não podemos viver só em função do próximo, mas também não podemos ficar vivendo só pensando em nós. Precisamos buscar o equilíbrio. Mas muitos se esquecem da sua relação com Deus, com o próximo, com a natureza. Isso leva a um adoecimento da relação consigo mesmo, diz o Haroldo. O indivíduo de consciência adormecida, acostumado à vida sensorial, né? Então, é só o que eu sinto, o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu pego. Esse indivíduo não lida bem com o envelhecimento, com a doença, com a morte. Além de tudo, é uma pessoa controladora, que quer estar sempre no comando, sabe? Tem aquele ego inflado, aquela pessoa vaidosa, prepotente, arrogante, competitiva, que adora experiências sensoriais, que quer estar sempre debaixo do holofote, mas no fundo, o Haroldo fala, essas pessoas agem assim para compensar a carência que têm dentro de si, para compensar a solidão que sentem, a insegurança, o medo e a raiva. Por isso elas fingem ser corajosas, tranquilas, independentes. Por isso, o caminho é o equilíbrio, cuidar do corpo e do espírito, né? Não esqueçamos o que Jesus nos diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo o mais nos será dado por acréscimo da misericórdia divina. Então, eu gostaria de finalizar com uma prece lindíssima do Espírito Maria Dolores. Está lá no livro Antologia da Espiritualidade, psicografado pelo Chico Xavier. O título é Agradeço, Senhor, escreve Maria Dolores. Agradeço, Senhor, quando me dizes não às súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso, talvez fossem espinhos na senda que me deste a percorrer. De outras vezes, imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescessem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias, rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte,
quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me, estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escutes as exigências loucas, faze-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor, e sempre que te rogue o que não deva, não me atendas, Senhor. Amigos queridos, muito obrigada. Que a paz de Cristo esteja conosco. Boa tarde, pessoal. Eu esqueci, nós estamos com a campanha. Eu estou vendendo meu CD para que a gente possa montar a nossa casa, né? Uma parte do valor do CD, pessoal, vai para que a gente possa erguer a nossa casa, montar, porque aqui é uma casa online, virtual, entenderam, amigos? Então, quem puder ajudar a gente, me deixa um recado aqui no chat. Muito obrigado, a amiga Beth, que ela passou uma mensagem maravilhosa. Obrigado, amiga. E agora nós vamos encerrar a live. Era isso. Eu tinha esquecido aí a falar no início, mas daí eu lembrei agora e entrei. Mas vamos lá. É, até a próxima live, pessoal. É hoje à noite, 8 horas da noite. É a palestra do nosso amigo Luiz Cláudio. Ele vai falar sobre a prece aos inimigos. Não percam. O nosso amigo ele vai trazer esse tema maravilhoso. Então é isso. Eu encerro a live aqui. Obrigado.